Empreendedor, quer saber o quanto a sua empresa precisa faturar? Então vem comigo. Você provavelmente já ouviu falar sobre ponto de equilíbrio. Esse indicador mostra o quanto a sua empresa precisa faturar para ficar no 0 a 0, ou seja, nem ter lucro nem prejuízo. Mas fala sério, toda essa loucura que é empreender para não sobrar nada, não tem como, né? Então hoje eu vou te ensinar como calcular o quanto você precisa faturar para ter X% de lucro. Para isso, nós precisamos entender a fórmula do ponto de equilíbrio considerando o lucro. Então vamos lá. Esse indicador é calculado pela soma das despesas fixas mais os investimentos, dividido pelo percentual da margem de contribuição menos o percentual do lucro desejado. O lucro desejado é um número que você vai escolher e é interessante utilizar o ideal para o seu segmento. Então, as despesas fixas são todas aquelas que, como o próprio nome diz, são fixas. Isso significa que elas vão acontecer independente da venda ou produção, como o aluguel, por exemplo. Já os investimentos são aquelas saídas de dinheiro em que o objetivo é ter um retorno financeiro. Um exemplo disso é o investimento em anúncios. E por fim, a margem de contribuição é igual ao faturamento menos os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que vão variar conforme a venda ou produção. Agora que nós já entendemos o cálculo do ponto de equilíbrio considerando o lucro, é importante também entender a estrutura da empresa. A primeira categoria é o faturamento, ou seja, tudo que a empresa vendeu e recebeu. Nesse exemplo, nós colocamos o valor de R$300 e isso representa 100%. Nós temos também custo variável, que aqui nesse exemplo é de R$150 e isso representa 50% do faturamento. Subtraindo do faturamento os custos variáveis, nós temos a margem de contribuição, que nesse exemplo é R$150 e 50% do faturamento. A margem de contribuição, ela é o indicador que mostra o quanto sobra para a empresa pagar as despesas fixas, os investimentos e ainda ter lucro. Dessa forma, nós conseguimos entender que a empresa precisa faturar 50% para pagar os custos variáveis, e isso corresponde a R$150, mais 50% para pagar as despesas fixas, os investimentos e ainda ter lucro. E isso também corresponde a R$150. E dessa forma nós temos o total de R$300. Assim, fica mais fácil também a gente poder usar a fórmula. Então, vamos à prova real. Aqui nós temos, então, o cálculo de R$90, que são as despesas fixas, mais os investimentos de R$30, dividido pelo percentual da margem de contribuição, que é 50%, menos o percentual de lucro desejado, que é 10%. Assim, nós temos R$120 dividido por 40% e chegamos ao valor de R$300. Se você não conhece nenhum desses indicadores, procure a ajuda de um especialista, porque utilizando essa fórmula, você pode definir metas de vendas e ter um objetivo a alcançar. Um abraço e até mais!